Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar o texto de Isaías capítulo 55. Versículo 1 diz: A todos vós, o que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse texto de Isaías, ele está nos mostrando exatamente uma situação delicada na vida de pessoas. Pessoas que às vezes estão comprando as coisas e não estão se saciando. Por isso o versículo 2 diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Muitas vezes as pessoas estão gastando dinheiro naquilo que não satisfaz. Estão gastando dinheiro naquilo que não é bom. Existe uma doença, que é a doença depressão bipolar. A bipolar, em um dos polos, o polo da euforia, faz com que a pessoa tenha muita vontade de comprar as coisas. E é uma vontade tão grande que ela passa dos limites das suas finanças. E quando vê, está endividada. Às vezes tem 1, 2, 3, 4 e vários modelos de sapato e mesmo assim não se satisfaz. Ou compra outra coisa e não se satisfaz. E assim vai gastando o seu dinheiro e de repente tudo vira uma bola de neve. Essa é uma doença psicológica. Mas inúmeras pessoas também têm a mania de gastar. E gasta naquilo, e gasta naquilo outro, mas sem jamais se completar ou se satisfazer verdadeiramente. O texto aqui, ele não fala, na realidade, de uma comida no sentido material que nós temos, mas é no sentido espiritual. Por isso ele diz: todos vós que tendes sede. É a mesma coisa que Jesus, numa grande festa, no final desta festa, ele chama as pessoas que vêm até ele para, então, beber dele. E é interessante que ele chama no último dia da festa, ou seja, todos já estavam cheios de comida, cheios de bebida, cheios de tudo, mas estavam vazios de Deus. Exatamente. Às vezes a pessoa pode ter tudo e estar vazio de Deus. E muitas pessoas estão tão vazias de Deus que procuram alguma coisa também para se saciar nessa terra, mas não conseguem preencher. É uma fome sem medida, uma fome que sempre tem fome, mas não se preenche. Exatamente porque não está indo na fonte correta. Quando Deus diz: vós que tendes sede, vinde às águas, lá na frente, no versículo 3, ele diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, aí ele diz, e a vossa alma viverá. O grande problema que Deus está colocando é que o maior de todas as coisas está relacionado com a alma. Não é com os desejos. Os desejos, se você alimentar, cada vez ele quer mais. É como se fosse um grande animal que tem uma fome que nada sacia. Deus está dizendo que a alma é o núcleo, a base de gerar isso na vida das pessoas. Se a nossa alma estiver em Deus, se nós formos a Cristo, vinde a mim, diz esse texto. Se nós formos até aquele que tem a verdadeira água e a verdadeira comida, então vamos ficar saciados. A nossa alma precisa ser saciada. E ela só consegue ser saciada em Deus. Quanto mais você se alimentar de Deus, mais saciado você fica. E não só isso. A Bíblia nos fala que Deus faz uma aliança conosco, nesse versículo 3, e que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
Ou seja, Deus faz uma aliança conosco de ser o nosso Deus e nós sermos os filhos de Deus. E é nesta aliança que existe o saciar, porque nós somos alimentados na misericórdia de Deus através de Jesus. Nós somos perdoados, nós somos renovados, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso então vai saciar, vai produzir paz, vai produzir quietação na sua vida. Portanto, é importante entendermos isto. Venha a Cristo. Você que tem sede, você que tem fome e às vezes não sabe do que, mas no fundo é um vazio existencial dentro de você. Sacie em Deus e você vai ver que esses desejos mundanos vai desaparecer da sua vida. Porque a alma saciada com Deus vive em paz com Deus. E assim seja na sua vida, dia a dia. Se sacie em Deus, esteja próximo de Deus, incline os seus ouvidos e venha a Cristo Jesus todos os dias. Se você tem alguma coisa assim dessa fome, essa sede, procure Cristo. Ele vai te abençoar. Faça isso agora. Diga, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor tire essa fome, essa sede e não produza o verdadeiro saciar em mim e coloque Jesus na minha vida. Peça isso a Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe. Amém.